Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero nesse momento glorificar a Deus por essa oportunidade que o Senhor, Ele me proporciona de poder estar aqui pela primeira vez, conhecendo essa igreja linda, toda essa estrutura e compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desse campo, que é o pastor Marcos Dias, sua digníssima esposa, a pastora Marta Dias. Que Deus abençoe o ministério desses servos de Deus, como também é uma alegria poder conhecer aqui o pastor Ayrton, que já são amigo do meu amigo, meu amigo. Que Deus abençoe grandissimamente, pastor Ayrton, pastor Júlio, que estamos na direção desse culto. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Júlio Silva, que é uma pessoa que, através do pastor Rodney, conhecemos, e de lá para cá a gente não se larga muito, a gente cria um jeito, pastor Ayrton, para ele poder descer lá para Mongaguá. A gente sempre dá um jeito, vai estar conosco ainda esse mês, uma grande festa também lá, uma bênção. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida dos meus amigos, companheiros, que nos acompanham aqui, que é o nosso pastor Rodney, pastor Altino Neto, e também o nosso secretário do setor, o presbítero Davi, que nos ajuda a carregar a cruz ali na cidade de Mongaguá. E eu já deixo aqui também o pedido de oração, para que quando os irmãos forem orar, lembrar de nós, porque de lá nós também estaremos orando por vocês aqui. E oração com oração vira uma revolução no mundo espiritual, não é? Meus irmãos, eu quero nessa noite compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Se você com a sua Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo de número 1, eu quero compartilhar aqui alguns versículos desse texto. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, quero ler aqui versículo de número 1 ao verso de número 3. Eu estive falando com Deus essa madrugada, pedindo uma palavra para poder entregar, porque às vezes nós vamos para o culto e nós pregamos para uma pessoa, pastor Ayrton. Às vezes é uma pessoa que vem, é aquela pessoa que Deus fala, mas se conseguir alcançar o coração dessa uma pessoa, sairemos daqui agradecidos a Deus. E a mensagem que eu trago para você, ela vai estar subordinada a esse tema: o que Deus decretou a teu respeito não será revogado. Você crê nisso? O que Deus decretou a teu respeito não será frustrado. Nada vai revogar aquilo que Deus já decretou a você. A palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Tome o teu assento em nome de Jesus. Povo de Deus, quando nós abrimos as nossas Bíblias, nós aprendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o livro que vai nos apresentar a pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador. E o livro de Gênesis, ele é o livro que vai nos apresentar esse Deus que cria todas as coisas. Gênesis nada mais é do que o livro que registra o começo de todas as coisas. Esse é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele começa com Deus. Lemos aqui no versículo de número 1, se você estiver com a sua Bíblia ainda aberta, e ele vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis é o livro que começa
falando do princípio. Gênesis, ele começa com Deus, mas ele é o livro que no seu último versículo termina falando em caixão. Gênesis, ele vai tratar a respeito da história do fracasso do homem, mas também ele vai ressaltar o plano de redenção, o plano de salvação. Uma vez que Gênesis trata do fracasso do homem, nós lembramos da palavra de Paulo, quando o próprio Deus vai vestir Adão. Paulo lá na frente vai dizer em Romanos 5 e verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Gênesis é o livro que vai apresentar a semente da mulher, falando a respeito do nosso Messias, do Yeshua, em Gênesis capítulo 3 e verso 15. Dando alusão ao Messias, o próprio livro, ele vai falar no capítulo 3 verso 21, a respeito da pele de animais que foi vestido, que cobriu Adão e Eva. Quando lemos Gênesis capítulo 4 verso 4, também é o versículo que vai dar alusão ao Messias, falando de Abel e de seu sacrifício de sangue. Quando lemos Gênesis capítulo 22, encontramos uma nova alusão ao Messias, quando vai falar a respeito da oferta de Isaque. O livro de Gênesis é o livro que responde grandes perguntas da alma, como por exemplo, ele vai falar sobre a eternidade de Deus, ele vai falar como surgiu o pecado, e como o homem pecador pode voltar ao seu Criador. Gênesis é o livro que vai iniciar mostrando um projeto grandioso de Deus, a criação dos céus e da terra. Deus cria todas as coisas, e eu quero aqui nesse momento trazer para você que este plano que foi elaborado, projetado, criado por Deus, ele jamais poderia ser frustrado por alguma situação ou algum equívoco do meio do caminho. Tanto que os equívocos jamais podem impedir aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus projetou. Como por exemplo, no versículo de número 1, nós encontramos uma lição importantíssima. Encontramos que no princípio criou Deus. Versículo de número 1, verso 1, nos ensina que o nosso Deus é o Deus do começo, é o Deus que sempre tem um novo começo. Mas quando olhamos para o contexto, encontramos um projeto em condições precárias. Quando lemos a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, e versículo de número 18, o projeto que Deus havia decretado à terra, é para que a terra não fosse inabitada. Deus decreta que a terra foi criada para um propósito. A terra é criada para ser habitada. É isso que Isaías 45, verso 18 vai dizer, que Deus criou a terra para ser habitada. Mas quando lemos o capítulo de número 1 de Gênesis, nós encontramos um projeto em condições caóticas, encontramos um projeto em condições precárias, encontramos um projeto em condições complicadas. E aí nos perguntamos, os planos de Deus podem ser frustrados? O projeto que Deus estabeleceu para um planeta bonito, agora se encontrando no caos? Então aprendo, versículo 1 e verso 1, que no princípio significa que Deus sempre tem um novo começo, ainda que seja caos,
ainda que a circunstância do momento apresenta precariedade, mas tudo está no controle do Deus de Israel. Talvez você não entenda o momento, talvez você não compreenda a circunstância, talvez você não entenda o processo do oleiro, mas hoje eu venho como profeta de Deus para dizer que tudo está no controle dele, e sempre há um novo começo. Aleluia. Deus cria a terra para ela ser habitada, mas nós lemos no texto que ela não está assim, ela está em condições precárias. Então entenda que tudo que Deus começa, Ele termina. Quem está me ouvindo diz amém. Diga bem alto comigo, por gentileza: tudo que o meu Deus começa, Ele termina. Deus não faz nada, senhores, pela metade. Deus não é aquele crente fraudulento. Deus não é aquele crente relaxado que começa e que para no meio do caminho. Deus não é aquele obreiro complicado que começa no pique, mas ele para no meio da metade, ele para pela metade. Não, Deus começa, Ele termina. Deus iniciou sua obra, Ele conclui a sua obra. Jesus iniciou o seu ministério, Ele teve os mesmos cansaços que você teve, Ele teve os problemas que você teve, Ele foi perseguido, Ele foi criticado, Ele foi odiado, Ele sofreu cansaço, Ele sofreu fadiga, Ele teve sono, Ele teve fome, mas Ele também foi açoitado, Ele carregou a sua cruz, mas Ele foi até o fim, mostrando que aquilo que Ele começa, Ele é o Deus que termina. Então sempre há um novo começo. Eu não sei como é que o seu ano começou, eu não sei quais são as circunstâncias que envolveram a sua vida nesses últimos 2 anos, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Sempre há um novo começo, sempre há um novo começo para você. Talvez você pode dizer: mas pastor, não tem jeito, as coisas complicaram, o negócio está ruim. Mas hoje eu venho dizer como homem de Deus para você: se tranquilize, porque sempre há um novo começo para aqueles que estão debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Deus cria um lindo projeto, Deus cria a terra, Deus a estabelece, como diz o profeta Isaías. Ele diz que eu criei, eu a formei e eu estabeleci para que ela fosse habitada. Mas a terra não está nessa condição. Então aprendemos que sempre há um novo começo. A Bíblia diz no capítulo número 1 de Gênesis, você está com a sua Bíblia aberta, que no versículo de número 2... a terra era sem forma e a terra era vazia. Deus não criou a terra dessa condição. Mas eu aprendo que Deus é aquele que investe onde ninguém investe. Entenda isso. Deus, Ele investe no vaso quebrado. Deus, Ele investe naquilo que eu e você dizemos não vai ter jeito. E eu recebo aqui uma palavra profética para dizer: você pode segurar tua mão levantada? Talvez alguém disse para você: teu marido não vai ter jeito, teu filho não vai ter jeito, essa condição não vai ter jeito. Mas Deus está dizendo: eu invisto onde ninguém investe. Aleluia. Pode, irmã, estar sem forma, a condição lá pode estar vazio, mas o Deus que criou os céus e a terra é o Deus que hoje se apresenta para você e diz: eu vou investir lá para fazer uma obra grandiosa. Oh, alamachama. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? A terra era sem forma e a terra era vazia. O vaso na mão do oleiro estava quebrado. Aparentemente, para mim, não teria mais recurso.
Para mim, a lógica era colocar de lado. Ou talvez, olhando para nós aqui, você não está aqui porque você é melhor do que alguém, não. Eu e você não estamos aqui porque nós somos especiaizinhos, não. Nós estamos aqui porque um dia Deus te olhou dos céus e Deus investiu nessa terra vazia. Deus investiu nessa terra seca. Deus investiu nessa terra sem forma e te trouxe aqui para dizer que Ele continua investindo. Aleluia. Aleluia. Tem gente entendendo aí. Porque alguém assoprou para você, dizendo que não tem condições. Alguém assoprou. Eu me lembro quando estava no Paraná, pastor Ayrton, o moço entrou pelas portas da igreja, e é tão lindo ouvir esse testemunho, pastor Júlio contando aqui a respeito do pastor Rod, mas um menino entrou pelas portas da igreja, e uma pessoa que conhecia, geralmente na cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E falou assim, assoprou, dizendo: rapaz, esse camaradinho aí não tem chance nenhuma, mora na periferia, família tudo destruída, ele está bagunçado dentro da casa dele. E eu falei: fique em paz, rapaz, porque é esse que Deus escolhe. Mas ele insistiu naquilo. O tempo passou, naquele culto, aquele moço entregou a vida dele para Jesus. Hoje, além dele ser pastor, ele é um advogado para a glória do nome do Deus eterno. E quando ele pega o microfone, ele faz uso dessa palavra, e ele diz: Deus investe onde ninguém investe. O homem dizia que não, a medicina dizia que não, a justiça dizia que não, mas o Deus Criador, Ele se apresentou para dizer: eu vou investir em você. Aleluia. Deus vai investir em você. Se prepare para esse ano ainda, porque Deus vai investir em você. Se prepare para viver um novo tempo, a igreja vai viver. Se prepare para viver essa nova era da igreja, uma igreja cheia com a porção do Espírito, para impactar o inferno, para arrancar os pecadores. Deus vai investir em você. A lógica era para deixar de lado o projeto. A lógica é olhar para um ambiente deformado e deixar de lado. Mas Deus não. Ele diz: ó, quem criou foi eu. Olha o que a palavra diz no Isaías capítulo 43. Ele diz assim: diz o Senhor que te criou. Ó, quem te criou foi Deus. Olha, ele diz: ó, eis que eu te criei, eu te formei. Agora vem o terceiro estágio. Além dele ter criado você, além dele ter formado você, condição da terra. Alguém diz: joga para lá, Senhor, a gente pode fazer de novo. Não, mas Deus queria aquele projeto, porque era naquele projeto que Ele queria investir. Sabe o que Ele faz? Além dele fazer, iniciar, além dele fazer coisas novas, um novo começo, Ele investe. E Ele diz: além de eu investir, eu vou escolher dentre todos. Entenda que Deus investe onde ninguém investe, mas também Deus escolhe quem não é. Viu? Talvez os meus critérios teológicos não são os mesmos de Deus. Talvez os nossos critérios é escolher pessoas diferentes. Talvez os nossos critérios são os critérios de Samuel, é pegar pronto. Mas Deus é aquele que dá tempo para que aqueles que estão nas suas mãos ser moldado. Mas se você não quiser ser moldado, Ele vai pegar quem você acha que não é, para fazer ser e glorificar o nome dEle. Porque Deus escolhe quem não é. Deus não escolhe segundo sua lógica. Deus não escolhe segundo os seus critérios. Deus vai buscar aonde você menos imagina. E esses últimos tempos, entenda isso, Deus vai buscar pessoas que você menos imagina. E você vai olhar dizendo: mas será? É, porque Deus escolhe quem não é. Aleluia.
era sem forma e a terra era vazia. E a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Trevas sobre a face do abismo. Ninguém vê, eu não consigo enxergar no escuro. Você consegue? Mas tem um Deus que te vê. Estava no silêncio da escuridão. O projeto estava apagado. O projeto estava sem forma e vazio. O projeto já tinha dado como nada, mas Deus estava enxergando o projeto. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que talvez para você o seu projeto já era, mas Deus está dizendo, eu estou enxergando ele na gaveta. Já chegou a hora de você tirar o teu projeto da gaveta, porque Deus vai investir onde ninguém investe, e Deus está vendo aquilo que Ele decretou a teu respeito. Deus investe onde ninguém investe. Deus escolhe quem não é. E Deus está te vendo na escuridão. Entenda uma coisa, só estava o oleiro e o vaso. Ninguém mais. Nesse processo de molde, fala do silêncio. Porque talvez ninguém está te vendo nesse processo que você... Todos nós construímos uma história no silêncio. Davi tinha uma história no silêncio que ninguém sabia. Ele enfrentava leões, enfrentava ursos, sozinho. Apenas Deus permitindo aquela situação. Eu quero que você entenda que na escuridão do projeto, Deus está zelando para que ele venha à tona. Aquilo que você menos imagina, Ele está cuidando, Ele está dando forma, você está na roda. O importante, irmão, é que você está na mão do melhor oleiro, que vai dar vida àquilo que está na escuridão. Aleluia. O que Deus decretou a teu respeito não vai ser revogado, não vai ser frustrado, não vai ficar no vazio, não vai ficar na escuridão, não vai ficar perdido, não vai ficar sem direção. Mas eu chego numa parte desse capítulo de número 1 do livro de Gênesis, que ele diz: a terra sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E olha isso, e o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Estava o caos estabelecido no projeto de Deus, mas o Espírito de Deus estava se movendo sobre ele. Eu quero que você entenda o seguinte: José estava no cárcere, mas Deus estava trabalhando para que ele pudesse ser refúgio para seus irmãos e trouxesse comida em um tempo de seca. Veja bem como Deus trabalha. Moisés, ele sai como fugitivo, mas Deus estava preparando ele, enquanto Israel clamava por refúgio de Deus. Deus estava movendo na escuridão, enquanto Israel estava nas mãos dos midianitas. Deus estava preparando Gideão para libertar o povo da terra. A Bíblia diz que Israel estava pressionado por 40 dias, mas Deus estava preparando Davi para matar gigante. Deus está trabalhando no teu projeto. Aleluia. Parece que não vai dar nada, mas eu venho como profeta de Deus para te entregar isso. Daqui para o final do ano, você vai ver o resultado do mover de Deus. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. De repente o diabo olhava para o projeto e dizia: quero ver o que vai dar agora. Não vai dar nada, mas que nada. O Espírito estava preservando aquilo que Deus havia projetado, aquilo que Deus havia feito. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga bem alto comigo, diga: Deus está trabalhando no projeto. Você crê nisso?
Aleluia. Deus faz um plano. Deus estabelece um lindo projeto. Deus cria e forma a terra. Mas por algum incidente o projeto ele se encontra sem forma e vazio. Por alguma situação ele se encontra em trevas, escondido no abismo. Mas ele não estava sozinho, porque o Espírito de Deus estava pairando lá, estava movendo lá. Preste bem atenção. Enquanto estiver uma palavra de Deus liberada para você, o diabo não mata, o diabo não destrói. Eu estou dizendo para você, mãe, que está orando pelo teu filho. Eu estou dizendo para você, mãe, que está orando pelo marido. Você, pai, que está em oração pela sua família. E você que tem alguma coisa que tem colocado nas mãos de Deus. Deus está dizendo, enquanto você estiver dentro do projeto, o diabo não vai tocar. Porque Deus está trabalhando no projeto que Deus estabeleceu para você. Versículo de número 3. Versículo 3. A terra era sem forma, a terra era vazia. O plano de Deus parecia destruído. Só parecia. Só parecia. Eu gosto muito desse versículo de Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus está trabalhando por você essa noite. Aleluia. Mas o versículo de número 3 é o versículo que muda a condição do projeto. O versículo de número 3 é o momento que as coisas mudam de estado. É o vaso quebrado que toma uma outra forma, que toma uma outra posição. Versículo de número 3, Deus entra no cenário. Está entendendo o que Deus está falando? A condição era precária, a condição era caótica, a condição era perdida, e toda a lógica humana era pegar, jogar na gaveta e seguir outro curso. Mas o versículo 3, Deus entra no cenário e libera uma palavra. Não precisa muito, irmã. Só basta uma palavra. E eu quero profetizar ela sobre você aqui essa noite. Ele libera uma palavra e ele diz: haja luz. Você pode segurar tuas mãos levantadas. Só basta uma palavra para a condição mudar. Talvez o médico deu a dele, talvez os juízes deu a dele, talvez advogados também já deu a dele, mas Deus ainda não deu a dele. Falaria ele e não cumpriria. Então entenda, a palavra dele para você hoje é essa: haja solução, haja mudança, haja transformação, haja salvação, haja transformação. Ele vai mudar a condição, minha irmã. A terra totalmente destruída, mas Deus entra no cenário. E quando ele entra no cenário, ele diz: haja luz. Com a permissão do pastor Ayrton, fique em pé nesse momento. Eu quero liberar o haja de Deus sobre você. Eu não sei qual é a condição. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei quais são as suas batalhas. Com a permissão do pastor Ayrton, aquele cantor abençoado, né? Mas eu quero convidar aqui na frente. Escute isso aqui, pastor Ayrton, porque a gente tem endereço, né? E quem tem endereço é diferente, não é? Às vezes o itinerante não tem, mas eu tenho endereço, não tem como escapar, não é? Eu quero profetizar o haja sobre você, que tem um projeto que para você está perdido. Talvez é financeiro, talvez é familiar, talvez é no físico, mas hoje Deus está dizendo: eu estou entrando no cenário, eu estou entrando para mudar a situação. Daqui para dezembro tu vai dar o testemunho nesse altar desse culto.
dizendo: aquele dia a mão do oleiro me tocou e as coisas foram mudadas. Se tem, sai do teu lugar que eu vou orar por você aqui na frente. Talvez alguém disse para você, ou talvez a sua conta, a sua calculadora está dando negativo, mas hoje o haja de Deus está chegando para você. Ele vai mudar a situação lá dentro. O caos vai se transformar em luz para a glória do nome dele. Sempre há um novo começo. Deus investe onde ninguém investe. Deus escolhe quem não é. E aonde há trevas, Ele vai trazer luz, porque Ele está te enxergando. E hoje Ele libera o haja para você. Aquela causa, aquele problema, Deus está dizendo: vai haver solução, vai haver saída, vai haver jeito, vai haver uma maneira. E você vai dar o testemunho nessa casa de que o Deus que cria é o Deus que sustenta a sua palavra. Você só tem que adorar essa noite. Você só tem que acreditar essa noite. Porque eu profetizo o haja dele na sua vida financeira. Eu profetizo o haja dele na sua vida sentimental. Eu profetizo o haja dele no seu negócio. Eu profetizo o haja dele na sua saúde. Eu profetizo o haja dele na sua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, seja tocado por ela. Oh Deus, eu te glorifico por essa noite. Eu não venho nessa casa como um pregador, ó Deus, eu venho como seu profeta. Esse vaso que aqui está, Senhor, está nas tuas mãos. Está na roda do oleiro. Senhor, tu sabes o desafio lá dentro da casa. Tu sabes o caos que tem perdurado lá dentro. Mas essa noite, Deus, libera teu haja. Libera teu haja. Libera teu haja. Libera teu haja. Libera teu haja enquanto ela te adora. Enquanto ele te glorifica. Libera teu haja, Jesus. Alamai subicanto e alamas Xaramanturicada ramaxéria. Se ainda há força dentro de você, abre a tua boca por um minuto para adorá-lo, para adorá-lo, para adorá-lo. Aleluia. Por toda a minha vida, aleluia. Ó Senhor, te louvarei. Receba a sua cura em nome de Jesus. Pois meu fôlego é sua. Receba o toque do Espírito na sua vida essa noite. Em nome de Jesus. Seja renovado para viver o projeto novo. Você não pode viver o novo sendo velho. Você precisa de renovação. Você precisa de renovação para o novo. Seja novo para o novo. Deixa as coisas velhas para trás. Se renove hoje. Se levanta hoje. Alamachai, e me leva eu já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eita Deus. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Ele dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Não há ferrolho nem portas
Deus abençoe.